não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! A vida humana é constantemente impelida pela imitação de modelos. Desde que você nasce, você começa imitando alguém que lhe parece superior ou admirável e que expressa de algum modo o que você desejaria ser. Esses modelos eles mudam muitas vezes na vida, né? Depende, seus ideais não são os mesmos aos 3 anos, aos 13, aos 30 e assim por diante. Mas ao longo do tempo algumas linhas gerais vão se condensando, de modo que você pode chegar a uma conclusão do que você quer ser quando crescer. Em geral, esses modelos na nossa sociedade eles se expressam de duas maneiras. O ideal de trabalho, o emprego que você pretende ter, já que a maioria das pessoas são empregadas em alguma coisa, e o casamento, quer dizer, com quem você pretende casar, como você pretende que seja a sua vida familiar, etc. Claro, existem outras variáveis, mas em geral o que se entende por modelo ideal de vida na sociedade moderna, em geral, é isso aí. Por isso mesmo foi que, ao formular o exercício, eu pedi que vocês não imaginassem o seu futuro em termos sociais, em termos, vamos dizer, da posição obtida, ou do reconhecimento, ou da felicidade alcançada, mas exclusivamente em termos de quem vocês pretendiam ser. Esse quem, evidentemente, ele independe de quaisquer condições externas. Se o sujeito diz, olha, eu quero ser um sujeito, vamos dizer, corajoso, leal, etc., etc., isso evidentemente não depende de emprego, não depende de casamento, não depende de que nada se realize. Mesmo que tudo dê errado, você vai continuar querendo ser aquela coisa. Não é isso? Na verdade, formular o seu ideal de vida nestes termos, do quem é a única coisa realizável, porque tudo mais depende de fatores que não estão ao seu controle. E, evidentemente, nós não podemos incluir num projeto de autoconhecimento aquilo que não está ao nosso controle e que nós não podemos prever absolutamente. O simples fato de que, por exemplo, nas escolas, as pessoas comecem a se preparar aos 7, 8 anos para uma situação futura que os seus professores desconhecem completamente, já é causa de uma infinidade de conflitos. Quer dizer, quando você está pronto para alguma coisa, essa alguma coisa já não tem a relevância social que tinha, né? A situação pode ter mudado, e de modo geral, quanto mais, vamos dizer, concreto e socialmente localizado for o modelo, maior a possibilidade de fracasso, evidentemente, porque a sociedade humana nunca está à nossa mercê. E ao contrário, quanto mais, vamos dizer, parece contraditório que eu vou dizer, mas genérico e individualizado, isso é, quanto mais definido em termos de um puro quem, ou seja, de qualidades pessoais, maior, evidentemente, a possibilidade de sucesso, porque você não depende de absolutamente nada. Não é isso? Aquelas pessoas, por exemplo, que se dedicaram à conquista da santidade e morreram como mártires, tudo estava contra, e justamente por estar contra, isso nada podia fazer contra o seu projeto de morrer como mártires, né? Então a oposição e a dificuldade
elas deixam de ter qualquer significação. Em última análise, o único projeto de vida que funciona é aquele que você faz perante Deus e perante mais ninguém. Quer dizer, Deus sabe quem você quer ser, e é isso que você quer ser, ainda que tudo esteja contra e ainda que ninguém esteja sabendo o que você está fazendo, porque não depende de nada, não depende de ninguém. Em suma, você está fazendo um projeto de vida com vistas à próxima vida, e não a esta. E isto nós podemos dizer que, se seguido seriamente, isto é praticamente infalível. Mas, no entanto, nós sabemos que na nossa sociedade não é assim que as pessoas formulam os seus desejos, não é isto? Os seus projetos de vida. Quando você pergunta o que você quer ser, as pessoas respondem com o nome de profissão ou com o nome de uma posição na sociedade. Não é isso? Por exemplo, se o sujeito quer ser rico, eu digo, bom, ninguém é rico por decisão própria apenas. A riqueza, ela vai e vem conforme uma série de fatores que, de fato, não estão à mercê de ninguém, né? Sobretudo na economia atual, que é tão complexa e incontrolável, tá certo? Ou se você disser, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser, sei lá, analista de sistemas, qualquer coisa assim, tudo isto depende de fatores externos. Então nós podemos dizer que este não é propriamente um projeto de vida, tá certo? Este é um projeto de inserção na sociedade. Você está definindo o lugar que você deseja ocupar numa sociedade que, por ser futura, você não conhece ainda. Então existe sempre aí uma defasagem, evidentemente, entre a sua posição tal como você a imagina agora e as posições disponíveis que haverá na sociedade quando você chegar lá. Tá certo? Isto, evidentemente, é uma fonte de sofrimentos enormes. E, no fundo, existe um sociólogo australiano, John Carroll, ele diz que esta é talvez a principal fonte de culpas, do sentimento de culpa na sociedade moderna. E ele distingue muito bem entre o que é a culpa moral e o que ele chama de culpa disposicional, que nós mais corretamente chamaremos de culpa estrutural ou culpa permanente. A culpa moral é quando você faz algo que viola o seu código moral explicitamente, e em geral a culpa moral é perfeitamente conhecida, quer dizer, você sabe o que você fez de errado, certo? Mesmo que você depois reprima e entre naquele processo descrito lá pelo Igor Caruso, a repressão da consciência moral, é impossível que a sua culpa moral não passe pela sua consciência nem um único minuto. E a culpa moral se refere sempre a um ato em especial, algo que você fez e que achava que não deveria ter feito. E a culpa que ele chama de disposicional, que eu vou chamar de estrutural, é aquela culpa permanente que está no fundo de tudo. E que, na verdade, é menos um sentimento de culpa do que um medo de ter sentimento de culpa. Isto é provavelmente o mal mais disseminado na sociedade contemporânea. E justamente o jogo entre a culpa estrutural e a culpa moral é que faz com que a culpa moral seja muito mal conscientizada e mal trabalhada. Quer dizer, como existe, vamos dizer, uma culpa profunda, então esta culpa aflora quando aparece também a culpa moral. E as duas, de certo modo, se superpõem e se confundem. Tá certo? Então, esta culpa estrutural, ela reflete sempre uma falha existencial, um fracasso existencial que você está vivenciando perante os seus próprios olhos. Mesmo que ninguém saiba, você se sente um fracasso. Esse fracasso pode, vamos dizer, numa primeira abordagem mais superficial, nós podemos dizer que ele é o fracasso em realizar o modelo escolhido. Quer dizer, é muito fácil você conceber um modelo e você se imaginar naquela situação, porém, o jogo da vida contém milhares de imprevistos, existe a rotina, existe a chatice do dia a dia, existe a mediocridade do meio, existem milhões de fatores, tá certo? Seria interessante, até outro dia alguém lembrou no Facebook, ler o livro O Feijão e o Sonho,
Orígenes Lessa, que é um sujeito que quer se tornar escritor, mas ele está numa pindaíba desgraçada, a mulher dele está grávida, a mulher só reclama, enfim, é como, vamos dizer, a vocação do negro vai sendo esmagada por uma série de fatores adversos de ordem imediata e deprimente. Porém, nem sempre a coisa é assim, quer dizer, nem sempre esse sentimento de culpa estrutural vem de um fracasso explícito em realizar um ideal explícito. A coisa pode se complicar muito mais. Em primeiro lugar, surge o fato de que essa culpa estrutural ou existencial, por ser permanente, ela raramente é conscientizada como tal. Quer dizer, nós tomamos consciência de culpas específicas, esta ou aquela. Tá? Porém, nós interpretamos essas culpas em termos de uma culpa mais profunda que nós carregamos, que nós não sabemos de onde vem, que é justamente a culpa que advém desse fracasso existencial. Então, você pode assumir muitas culpas morais que não são adequadas, às vezes são totalmente falsas, como espécie de camuflagem ou compensação da culpa existencial profunda. Quer dizer, por que tudo para mim dá errado, por que eu fracassei na vida, deve ser porque eu fiz isto, ou porque eu fiz aquilo, ou porque eu fiz aquilo outro. Isso aqui é um processo muito comum. Né? Então, no caso, o sentimento de fracasso, ele vem, o sentimento de fracasso, o medo da culpa, ele vem justamente da falha existencial que é permanente. Porém, as explicações que surgem são tiradas, vamos dizer, de culpas ocasionais que jamais poderiam ter esse efeito tão profundo e permanente. Isso é um dos fenômenos mais frequentes hoje em dia. Então, as pessoas acreditam, por exemplo, que elas estão se corrigindo melhor na vida porque elas estão tentando se livrar das suas culpas morais, tá certo? E às vezes até vão na igreja, confessam, etc, etc. Mas isso realmente não adianta nada. Quer dizer, aquele negócio de quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Porque você não está confessando a realidade, você está confessando a camuflagem, você está confessando apenas a casca, a aparência. Né? Padre, eu fiz isso, eu fiz aquilo, etc, etc. Quando soma todas as suas culpas e você está absolvido todas elas, você continua se sentindo culpado. Tá certo? Então, existe, por um lado, uma culpa permanente, que é o que a igreja explica como o pecado original. E isso nós todos carregamos. Por exemplo, o simples fato de nós sabermos que vamos morrer já nos carimba como fracassados desde o início. Faça o que você fizer, vai dar errado, você vai morrer no fim. Tá certo? E isso existe num nível ainda mais profundo do que o fracasso existencial. Porém, onde o pecado original jamais foi, por si mesmo, uma causa de fracasso. Tá certo? Ao contrário, a própria luta humana para vencer as dificuldades e para obter sucesso é, de certo modo, uma luta contra as consequências do pecado original. Tá certo? E até a ideia mesma de você ter um projeto de vida, de para que você teria um projeto de vida se você não quiser ser melhor do que é? E por que você quer ser melhor do que é se você não carrega uma culpa profunda, que é a culpa do pecado original? Não é isso? Então, eu não estou falando aqui do pecado original, estou falando da culpa existencial efetiva. Né? Então, além de haver esse problema, quer dizer, você tem três camadas. Você tem o pecado original, você tem a falha existencial e você tem as culpas morais. Tá certo? E essas culpas morais são usadas como camuflagem da falha existencial, e a falha existencial, por sua vez, pode ser uma camuflagem do pecado original. Né? Então, só por aí você já vê que, em geral, a consciência moral da quase totalidade das pessoas no mundo contemporâneo é enormemente confusa. Não é isso? Sobretudo, na medida em que o projeto de vida se baseia ou num modelo de trabalho, de emprego, ou um modelo de casamento, portanto, em fatores totalmente externos. Quer dizer, só por esse fato, a autoimagem que o sujeito tem já está
deslocada, porque ele está, de certo modo, se julgando em fator de algo que ele imagina que os outros vão pensar dele no futuro. Ou seja, ele já não tem controle sobre o que vai acontecer, quanto mais sobre o que os outros vão pensar. Tá certo? Se você deseja ter um sucesso no emprego, então você deseja ter uma boa remuneração, ser bem aceito pelos seus colegas, pelo seu chefe, etc, etc, etc. E se você deseja um bom casamento, é porque você deseja que uma mulher o ame naqueles termos e o satisfaça naquele ponto. Ou seja, tudo isso depende dos outros, no fim das contas. E o fracasso em obter essas vantagens, ele, de fato, é uma causa de culpa mais profunda e mais permanente do que as culpas morais propriamente ditas. E quando as culpas morais são confessadas como uma camuflagem deste fracasso existencial, você, na verdade, quando você está confessando os seus pecados, disse, padre, eu roubei, eu fumei maconha, eu fiz isso, fiz aquilo, papapá, você está camuflando o seu verdadeiro sentimento de culpa, que é o seguinte: eu estou culpado de não ter dado certo. Ora, não dar certo não é pecado. Não é isso? Então, você usa os seus próprios pecados como camuflagem de uma falsa culpa, não é isso? Baseada num puro fracasso e não num mal que você tenha feito. Isso aqui é muito comum, tá certo? E você vê que, sobretudo essas pessoas que aparecem com sentimentos cristãos exacerbados de condenação, de moralismo, etc, etc, em geral a cabeça delas é uma confusão nesse aspecto, que é uma coisa assim, uma verdadeira lata de lixo, né? E é claro que você não pode falar, por exemplo, não tem o menor sentido você falar de vida cristã se existe uma confusão moral, se existe uma falta de discernimento moral. Quer dizer, se não existe uma meditação profunda sobre a raiz das nossas culpas e quais são os erros que nós efetivamente fizemos e quando estamos nos culpando simplesmente de ter dado errado. Não é isso? Porém, esse dar errado ainda se complica mais pelo fato de que, no esforço de se autorrealizar e, portanto, alcançar um modelo, existe, evidentemente, o medo do fracasso. E o medo do fracasso, ele já faz você adaptar o modelo a certas circunstâncias limitadoras do mundo exterior. Então, isso quer dizer, você diminui, de certo modo, você atenua ou você degrada o seu modelo em função do que você considera que são as possibilidades reais de autorrealização numa sociedade dada. Tá certo? Então, isso quer dizer que você vai especificar o seu modelo, você vai adaptá-lo para um determinado meio social. E então ele perde toda a qualidade, vamos dizer, de ideal, e ele se torna apenas uma ambição. Quer dizer, reduzir o seu ideal a uma ambição, então já é evidentemente você abdicar de ser qualquer coisa e você definir o seu futuro em termos apenas daquilo que você pretende ter ou obter. Não é isso? E aí, se nós fizermos, vamos dizer, um repertório de quais são os modelos diminuídos que uma pessoa pode adotar na sociedade, ou seja, já abdicando a ideia de ser alguma coisa, tá certo? Para poder se adaptar e obter sucesso numa situação de vida, se você fizer um repertório disso, você vai ver que os modelos dessa adaptação degradada são muitos. E praticamente são esses modelos os que estão disponíveis na sociedade brasileira hoje. Na sociedade americana menos, porque aqui você ainda tem um certo culto, vamos dizer, do heroísmo, do patriotismo, da religião, etc. No Brasil você já não tem mais. No Brasil os últimos modelos que sobraram já são modelos diminuídos, tá certo? Ao adotar um modelo diminuído, você sabe, de certo modo, que você já fez uma concessão ao mundo. Quer dizer, você já desistiu de qualquer tentativa séria de ser você mesmo, de ter qualidades humanas tais ou quais, e você trocou tudo isso, como dizer, por um prato de lentilhas, quer dizer, por um emprego. Então, o que eu quero ser? Eu vou fazer um concurso para o Banco do Brasil, eu vou ser vereador do PT, alguma coisa desse tipo, né?
que lhe pareça ter alguma viabilidade de sucesso. Ao fazer isso, a pessoa já adquiriu uma culpa, não pelo fracasso em realizar um modelo, mas pela degradação do próprio modelo. E algumas desses modelos degradados, eles surgem, eles não são tão vulgares quanto esses que eu estou falando, mas eles podem surgir, vamos dizer, com uma camuflagem de prestígio muito, muito grande. Não é isso? Então, eu vejo, por exemplo, um indivíduo que deseja fazer uma carreira na filosofia, mas apenas como, vamos dizer, um técnico lógico. Não é isso? Eu digo, bom, isso aí, de certo modo, não é natural no ser humano. Quer dizer, você adotar uma função assim tão especializada não é algo que possa surgir na sua infância como um modelo de vida. Isso já é uma adaptação posterior. Não é isso? Quer dizer, essas coisas têm um prestígio, tá certo? Então, por exemplo, o desejo de ser um cientista, não no sentido, vamos dizer, da busca do saber, mas no sentido de uma determinada carreira, tá certo? E de ser aceito num determinado meio, né? Isso aí já é uma degradação do modelo e ela já traz automaticamente uma culpa, porque você está traindo o seu ideal de vida, não no curso da sua realização, mas já na raiz mesmo, na escolha do modelo. Se você perguntar assim, mas qual é o encanto, qual é o tipo de atrativo que tem essas coisas, não é isso? Então, eu vejo, por exemplo, um número enorme de pessoas que hoje em dia produzem trabalhos de filosofia que, na verdade, são trabalhos de álgebra ou trabalhos de lógica matemática, ou apenas isso. Qual é exatamente o encanto? Qual é o poder e a recompensa que desejam obter com isto, né? É um domínio sobre os processos lógicos do pensamento. Esse domínio não é humanamente atingível. Quer dizer, nós nunca teremos, vamos dizer, um algoritmo perfeito do pensamento humano. É só você ler o negócio do teorema de Gödel, você vê que isso não vai dar para fazer, né? Mas isso ainda continua sendo uma ambição muito grande para muitas pessoas. Então, em geral, são pessoas que têm medo da sociedade humana e que se recolhem, então, numa vida intelectual muito fechada, voltada para a aquisição deste tipo de domínio sobre o pensamento humano que, aos olhos dele, adquire uma espécie de prestígio mágico. Não é isso? Então, isso aí é muita gente que cai nisso hoje. Agora, acontece o seguinte, então quer dizer que o trabalho filosófico aí, ele adquire, então, o contorno de um trabalho científico. E, nesta mesma medida, ele vai se tornando um trabalho cada vez mais especializado, que não tem interesse para o público geral, mas só para o círculo dos profissionais da área. Com os trabalhos científicos é muito natural que isso aconteça, porque, em geral, os resultados de um trabalho científico só interessarão ao público maior pelos seus efeitos tecnológicos. Não é isso? Quer dizer, não interessa que aquele trabalho seja lido por milhões de pessoas, mas ao contrário, que seja lido, por exemplo, por um empresário capaz de dar uma viabilidade industrial àquilo. Se aqui este sujeito lê o trabalho, está realizado, ele não precisa de um público enorme. Mas qual é a possibilidade de trabalhos de filosofia serem utilizados desta maneira? É mínima. Se você perguntar assim, quantos trabalhos filosóficos, né, resultaram em grandes inovações tecnológicas? Eu digo, bom, algumas conquistas da lógica matemática ajudaram na criação dos computadores. Mas isso já faz tempo, tá certo? E de milhões de trabalhos, só 1 ou 2 serviram para isto. Então, isso quer dizer que este tipo de enfoque reduz a pessoa ao sonho de dominar uma espécie de universo abstrato
que só vai existir na cabeça dela e de mais meia dúzia de pessoas e que não terá consequência social absolutamente nenhuma. Então é a busca de um falso poder. A pessoa que se dedica a isso, ela já carrega uma culpa o tempo todo. Porque o seu próprio projeto de vida já é uma falsidade. E é evidente que o próprio domínio técnico que ela vai adquirindo sobre aquilo funciona como uma camuflagem maior ainda. Então, imagina assim, o que pode ser a consciência moral de uma pessoa dessas? É uma confusão, uma trama assim tão confusa de pretextos e de falsificações que não dá para você desmontar. Levaria anos para você analisar um nego desse. Tá certo? Né? Aí, como dizia o Dr. Miller, com certos neuróticos que apareciam lá, falando: oh, você deve ser um gênio, porque para inventar uma neurose desse tamanho não é qualquer um. Você tá entendendo? Então, o número desses problemas, vamos dizer, de culpa, ou de fuga da culpa, ou de medo da culpa, que aparece nas discussões públicas é enorme, enorme. Isso não só com relação a esse tipo de pessoas, mas, por exemplo, aqueles que fazem como projeto de vida dedicar-se a uma determinada causa. Esta causa, então, se incorpora na sua personalidade, tá certo? Como sendo, vamos dizer, a verdadeira justificação da sua vida. Isso quer dizer que a causa em si não pode ser discutida jamais. Porque ela não é uma ideia que você, uma crença que você adquiriu, uma ideia que você adquiriu. Não, ela é uma parte da sua personalidade. Ela é você mesmo de algum modo. Então ela não pode ser questionada, porque questioná-la seria tirar, vamos dizer, a base sobre a qual você construiu sua vida. Tá certo? Então, quando pessoas desse tipo entram numa discussão pública, discussão ideológica, política, etc., elas estão numa atitude de autodefesa radical permanente. Tá certo? Então isso quer dizer que é por isso mesmo que você não pode contar com a eficácia da argumentação racional nesses casos. Você não está tentando mudar uma ideia do sujeito, você está desmantelando a personalidade dele. E esse é o risco, tá certo? Então, ontem mesmo alguém me perguntou no Facebook o que eu achava do argumento do Alvin Plantinga sobre a existência de Deus. O argumento é muito engenhoso, tá certo? Mas eu digo, olha, se você parte do conceito de um ser maximamente perfeito, o que quer dizer maximamente perfeito? Quer dizer, perfeito, vamos dizer, é uma medida quantitativa de uma qualidade. Não é isso? E você nem definiu a qualidade e também a quantidade daquilo, você está dizendo que a quantidade é infinita. Quer dizer, a quantidade infinita de uma qualidade desconhecida. Como é que você vai se virar com um conceito desses? Então, é por isso mesmo que o conceito de maximamente perfeito, ele não pode ser apreendido de maneira puramente conceptual. Então, por exemplo, o que você concebe como maximamente perfeito num determinado instante, pode não ser o que você vai conceber como maximamente perfeito dali a pouco. Quer dizer, a sua percepção da perfeição pode ter ela mesma se aperfeiçoado. Isso de fato acontece na vida. Isso quer dizer que você apreender o conceito de maximamente perfeito, ou o conceito, ou vou dizer com Platão, o supremo bem, tá certo? O supremo bem não é uma coisa que você possa comprar no seu supermercado, ou onde é uma ideia simples que você possa possuir. Como você não é o supremo bem, como você não é o maximamente perfeito, então o maximamente perfeito é necessariamente uma coisa que está acima de você e que você não concebe ainda. Então, não há nenhum jeito de você conceber o maximamente perfeito sem você, de algum modo, se esforçar para se aproximar dessa perfeição inatingível. Portanto, o conceito do maximamente perfeito só pode ser apreendido mediante uma ascese. É um negócio da teologia catafática. Né? Você tem a teologia apofática, que é a teologia negativa, onde você tenta conceber Deus distinguindo-o de todas as demais coisas. Deus não é isso, Deus não é aquilo. Existe a teologia catafática, que é quer dizer além. Né? Então, Deus é melhor. É como na expressão islâmica, Allahu Akbar. Akbar não é grande, Akbar é maximamente grande. Grande é Kabir.
Akbar é um superlativo. Então, quando o sujeito diz isso, bom, é grande quanto? Quer dizer que só para o nego entender o que ele está dizendo quando ele diz Allahu Akbar, ele precisaria uma ascese, ele precisaria ser capaz de conceber um bem que é maior do que o maior bem que ele consegue conceber. E isso é toda uma vida de ascese. Isto vamos dizer, a busca de você ter um vislumbre da perfeição divina. Ou seja, Deus é melhor do que você tinha pensado. Quanto melhor. Por exemplo, se uma pessoa te pede dinheiro emprestado, você dá o dinheiro. Isso quer dizer que você é bom. Deus é bom assim? Não, não é. O que ele está te prometendo é um bem infinito. Ele te promete a vida eterna, então isso aí não tem fim. Como é que eu posso conceber a grandeza de alguém cujo benefício que ele me traz já é em si mesmo inconcebível? Então, conceber o maximamente perfeito é uma vida de ascese, é uma vida de prece, é uma vida de confissão. Agora você ajunta meia dúzia de lógicos e diz, vamos averiguar se o argumento do Alvin Plantinga é válido. Eles não sabem, literalmente, o maximamente perfeito que eles falam não tem conteúdo, não é nada, é apenas um fatos vocis. E eles ficam tratando então da estrutura lógica do argumento. Eu digo, mas isso é uma diminuição da mente humana. Não é isso? Isso é um estreitamento da mente humana. Há seu aspecto meramente operacional, fazendo abstração da possibilidade de ele conhecer o conteúdo ou a coisa a qual está se referindo. Então é claro que isso é uma atividade diminutiva da mente. Quanto mais diminutiva, maior o controle intelectual que você tem sobre ela. E esse controle intelectual, então, dá para essas pessoas a impressão de rigor, de controle, tá certo? E vem toda essa pataquada que eles falam das ciências duras. Então, nesse caso, quanto mais dura esta ciência, menos o sujeito sabe do que está falando. Porque o objeto do qual ele está falando não é um conceito de ciência dura, mas algo que só pode ser alcançado por aquilo que o Mário Ferreira dos Santos chamava tímese parabólica. Tímese é a avaliação de uma qualidade. Mas é parabólica por quê? Porque descreve uma parábola. Você não consegue chegar ao objeto que você está tentando alcançar. Você se aproxima e depois se aproxima de novo, e de novo, e de novo, e isto nunca termina. E isto é a vida espiritual propriamente dita. Então, só isso pode lhe dar, vamos dizer, um vislumbre do que você está querendo dizer quando diz maximamente perfeito. Mas quando a abordagem é puramente lógica, não é possível fazer isto. Então, o indivíduo que está lidando ou com o argumento do Plantinga ou com o do Santo Anselmo e que entende estas coisas, como eu estou dizendo, então ele sabe que ele não sabe do que está falando. E que a única maneira de chegar a ter pelo menos uma antevisão daquilo é um longo esforço de ascese, ou seja, é toda uma vida religiosa. Mas, justamente por isso, ele sabe que ele está num terreno movediço, onde ele não tem o menor controle nem do objeto e nem dos processos cognitivos. Então, vamos dizer, por exemplo, você pega Santa Teresa de Ávila, tá certo? Ou São João da Cruz, eles realmente sabiam que eles não sabiam do que estavam falando. Que eles tinham uma vaga ideia. São João da Cruz comparava até a noite escura, quer dizer, é um momento em que o total desconhecimento é a forma de conhecimento. Não? Então, aí você está numa atividade cognitiva na qual você não exerce controle nenhum. Ou seja, você está nos antípodas do lógico que está discutindo o argumento de Alvin Plantinga ou o argumento de Santo Anselmo. E esse tem uma impressão de domínio justamente porque não estão falando de coisa nenhuma e não fazem questão de conhecer o conteúdo dos conceitos com que estão lidando. Então, é claro que esse tipo de escolha de vida, que hoje pode ser tão importante para uma carreira universitária, ela já é uma escolha diminuída, ela já é uma abdicação do ideal,
ela já é um aviltamento dos modelos. E, evidentemente, isto trará uma culpa profunda que não pode ser conscientizada, porque se for conscientizada, exigirá que o nego mude completamente de rumo de vida. Não é isso? E como tem esta culpa não conscientizada, então, evidentemente, toda culpa não conscientizada é um escotoma, quer dizer, um pedaço, uma mancha que impede que você enxergue alguma coisa. E quando você tem um escotoma, o escotoma lança sombra sobre outras áreas, tá certo? E tem muita coisa que você deveria saber e que você acaba não sabendo, você não percebe. E é exatamente por isto que todas as pessoas, todas, sem exceção, as pessoas que mais se dedicam a essa área de conhecimento e que têm maior domínio dela, cometem os erros mais catastróficos quando tentam analisar qualquer coisa da realidade. Você vê que Ludwig Wittgenstein, o máximo que ele conseguia era examinar com uma minúcia terrível construções linguísticas banais. E, no entanto, este homem, vamos dizer, na sua vida real, ele era assim, um admirador de Stalin, tá certo? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.